dizer aqui da nossa satisfação de estar recebendo o voto de confiança de vocês neste programa ofertado pela Escola de Direito, que é o mestrado profissional. O programa teve início em 2013, né? E, portanto, nós estamos aqui recrutando a 13ª turma do programa para início das atividades em 2025. Ao longo desse tempo de funcionamento do programa, nós já ultrapassamos, melhor dizendo, a marca de 500 titulações. Então, portanto, são mais de 500 alunas e alunos já titulados mestres no âmbito do nosso programa. O programa, importante dizer aqui que o programa possui 5 linhas temáticas, né? Direito dos negócios, direito tributário, direito público, direito penal econômico, direito e tecnologia. O programa foi pensado para ter a duração de 24 meses, no máximo 30 meses, desde o início das aulas até a titulação. Esse título de mestre, ele é, para todos os efeitos, absolutamente equivalente ao título de mestre num programa acadêmico, um programa profissional. Na verdade, a diferença é uma diferença de abordagem, de público-alvo, de desenho do programa. É um programa que é voltado realmente para alguém que está na prática profissional. Então, há uma preocupação grande do programa de fazer essa conexão entre teoria e prática, enfatizar o caráter aplicado dos trabalhos, das pesquisas, das disciplinas que são ministradas no âmbito do programa. É um programa também que se divide basicamente, se desdobra, melhor dizendo, em 2 fases: uma fase curricular, em que a aluna ou aluno deve cursar 10 disciplinas, com carga de 30 horas aula cada uma dessas 10 disciplinas, das quais 3 são consideradas obrigatórias comuns: direito e economia, fundamentos de finança e contabilidade e teoria geral do direito aplicada. Há 2 disciplinas consideradas específicas de cada linha, e o restante, as 5 disciplinas restantes são eletivas, e eletivas são comuns às 5 linhas dos programas. Há uma grande oferta de disciplinas eletivas que está ali detalhado no site do programa. Idealmente, esses créditos curriculares são cumpridos cursando essas disciplinas que eu mencionei ao longo do primeiro ano, e alguma coisa a mais no terceiro semestre do curso. E a partir, durante o primeiro ano do curso, as alunas e os alunos também são instruídos sobre o modelo de pesquisa. São instruções de metodologia de pesquisa propriamente ditas, que abrangem uma explicação detalhada sobre o modelo de pesquisa, como é que se elabora, como é que se escolhe um objeto de pesquisa, um tema, uma questão de pesquisa, como é que se elabora o projeto de pesquisa. Isso ao longo do primeiro ano. E, ao final do primeiro ano, a aluna e o aluno apresenta o projeto de pesquisa. Então, portanto, vocês têm um ano para maturar esse projeto de pesquisa, para receber todos os inputs importantes, necessários, no contexto das disciplinas, mas também no contexto da interlocução, em função da interlocução mantida, interlocução de caráter até informal, mantida com o corpo docente do programa. Após a entrega do projeto de pesquisa, são definidas as orientações, levando
em conta, na medida do possível, as preferências manifestadas pelos alunos e alunas. Esse trabalho de conclusão, que equivale a uma dissertação de mestrado, mas tem as suas características próprias no âmbito de um programa profissional, no âmbito de um mestrado profissional, é um trabalho que tem um caráter aplicado, ele tem um compromisso com a utilidade prática daquela pesquisa, e nós estamos mais recentemente incentivando os nossos alunos e alunas a produzirem trabalhos de conclusão mais objetivos, mais concisos, mais diretos ao ponto e mais aprofundados, menos panorâmicos e mais aprofundados numa temática que for definida e mais ainda baseado, orientado pela resposta a uma questão de pesquisa que tem uma relevância aplicada. Aqui é importante dizer também, já caminhando para o final dessa minha fala, que as aulas das disciplinas obrigatórias, como regra, são oferecidas às sextas-feiras e aos sábados de manhã, sexta-feira o dia inteiro, sábado na parte da manhã, disciplinas obrigatórias, com periodicidade quinzenal. Salvo se no meio do caminho tem um feriado e aí a gente acomoda o calendário, mas a regra é que o intervalo entre as aulas ele é quinzenal e o aluno ou aluna cursa nesse modelo simultaneamente 3 disciplinas ao longo do semestre de caráter obrigatório. Ainda é possível cursar disciplinas eletivas em paralelo, algumas pelo menos, mas não muitas para não sobrecarregá-los no primeiro ano do programa, do curso, que são de livre escolha, e a oferta de disciplinas eletivas acontece também às sextas e aos sábados, mas adicionalmente às segundas e terças-feiras pela manhã. Quem para a linha de negócios, especificamente para a linha de negócios e oferecida alternativa das turmas semanais, cujas aulas das disciplinas obrigatórias são ministradas às segundas e terças-feiras na parte da manhã, logo cedinho, por volta de umas 7h20, 7h30, terminando ali por volta de 10h40, esse é o horário das disciplinas ministradas para as turmas semanais, e aí, volto a dizer, especificamente para a linha de negócios. Para as aulas das turmas quinzenais, ocorrendo sextas-feiras e sábado pela manhã, 3 disciplinas distintas, tem início na parte da manhã às 9 horas, término ao 12h20, à tarde retoma, sexta-feira à tarde retoma às 15 horas e se encerra às 18h30, tem um intervalo no meio dessas aulas. Eu acho que essa aqui é a mensagem principal que eu gostaria de passar a vocês. Eu desejo boa sorte a todos no processo seletivo. Gostaríamos muito aqui de poder atender aqui a todas as expectativas. Nosso processo seletivo é um processo relativamente conciso, né? Nós não demandamos um projeto de pesquisa ou anteprojeto de pesquisa no processo seletivo, temos feito esta demanda, tem ocorrido no processo seletivo do doutorado profissional, não no mestrado, mas a nossa preocupação no processo seletivo é testar se vocês entenderam qual é o modelo de pesquisa do mestrado profissional, mais uma compreensão de metodologia, uma questão de metodologia, compreensão do modelo de pesquisa, porque para nós é muito importante que haja o alinhamento de expectativas. O que vocês esperam do programa, a gente é exatamente aquilo que a gente está se propondo a entregar desse programa. Muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, vou dar prosseguimento com a nossa apresentação. Só um momentinho, deixa eu compartilhar a tela por aqui. Um momento. Então, Lucas, não sei se eu respondo agora alguma questão específica sobre o programa, se há esse espaço nesse momento, que a gente fez vários workshops para falar sobre o programa, se não, eu vou pedir licença para me retirar. Fique à vontade, mestre. Na verdade, as perguntas ficam para o final, mas a Fernanda está por aqui para me auxiliar qualquer coisa. Muito obrigado, viu? Essa parte aí
da logística do programa, a Fernanda conhece bem e responderá até melhor do que eu. Um abraço a Maravilha. todos, sorte mais uma vez. Até logo. Muito obrigado, mestre. Tudo de bom. Ah, bom, pessoal, vou dar prosseguimento por aqui. Só um momentinho. Vocês conseguem ver minha tela, né? Bom, algumas orientações básicas. Eu peço que vocês coloquem as questões que vocês tiverem dentro do nosso chat, tá? É por ele que a gente deve se comunicar. Podem ir mandando as questões conforme elas forem aparecendo. Possivelmente elas vão ser respondidas na própria apresentação, mas assim que a gente chegar no final, a gente tem um espaço reservado, só para responder qualquer questão que ficou em aberto e vocês podem, questionar a gente por lá, tá bom? Bom, como eu já tinha me apresentado antes, eu sou o Lucas, trabalho aqui no processo seletivo da Fundação, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como funciona a parte técnica específica da prova, como funciona a entrada de vocês e umas informações gerais sobre o processo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, nada melhor para começar um webinar técnico do que falando sobre os nossos requisitos técnicos, né? A gente pede que, se possível, vocês façam a nossa prova a partir de um computador com Windows 10 ou uma versão superior, tá? E a partir do navegador do Chrome. A intenção é que eles estejam atualizados nas últimas versões, tá? Então, tanto o navegador quanto o sistema operacional, para a gente evitar qualquer problema de conflito ou problema de versões, tá? A gente também pede uma conexão de internet de 10 MB ou superior, justamente com a ideia de que vocês tenham estabilidade. Eu sei que isso é um pouquinho mais técnico, mas o que a gente quer dizer com isso é que, no caso você tenha uma internet que trava quando muitas pessoas utilizam, ou tem problema de acesso, vocês peçam para essas pessoas deixarem a internet livre para o dia da prova, tá? E que vocês deixem tudo focado para que a prova aconteça sem maiores problemas. Mas no caso de você conseguir, por exemplo, assistir um vídeo tranquilamente enquanto as outras pessoas estão utilizando, não precisa se preocupar em relação a isso, tá bom? A gente também pede que se tenha ao menos 4 GB de memória RAM no computador, né? A ideia também é que essas 4 GB de memória RAM sejam livres para executar a nossa aplicação. Então, a ideia também aqui, falando fora dos termos técnicos, né, é que caso tenha um computador que trave um pouco, tenha problemas de conexão ou qualquer coisa nesse sentido, que vocês possam, fechar, outros softwares que não vão ser utilizados naquele momento, justamente para poder focar toda a potência do computador no nosso ambiente de prova, tá bom? Fora isso, a gente pede que vocês também utilizem um teclado em português, né, de ABNT ou ABNT2. Aqui a gente pede muito mais por uma questão de acento. Eu sei que muitas pessoas têm MacBook, coisas nesse sentido, que tem o teclado por modelo americano. Ele continua funcionando na nossa plataforma. A única preocupação que a gente tem é que no momento de escrever vocês fiquem perdidos com algum acento, algo nesse sentido. Então, se vocês estiverem tranquilos em relação a isso, não tem problema utilizar, mas preferencialmente, por favor, utilizem a BNT ou a BNT2, tá? É, eu estou vendo uma pergunta aqui do Miguel especificamente, sobre o MacBook. É sim possível, tá? No caso, toda a ideia da gente recomendar o sistema e o ambiente Windows é justamente para facilitar o suporte técnico a vocês, que é por onde a nossa equipe está mais acostumada, mas a nossa prova funciona normalmente como com sistemas da Apple, tá bom? Não tem problema em relação a isso. Bom, passando na sequência para falar sobre os dispositivos, né? Bom, como eu falei, a prova tem que ser utilizada no desktop ou notebook. Ele não pode ser realizada em um dispositivo mobile, como celulares, tablets e afins. É importante ter isso em mente, porque por vezes a pessoa tenta conectar e ela tem problemas na hora de acessar, tá? Também não é possível utilizar um segundo monitor. Hoje em dia está muito mais comum com o pessoal utilizando o notebook conectado, algo nesse sentido. Então, vejam se isso não tá acontecendo antes de entrar na plataforma, porque ele tem um bloqueio em relação a isso, tá? Então, para adiantar, deixa somente o monitor ativo durante a prova, tá bom? É, e falando um pouco agora sobre o acesso da plataforma e como ela funciona de forma geral, né? Assim que vocês receberem o e-mail e clicarem no link, vocês devem ir para essa página de login. Nessa página de login vai ser pedido de vocês o CPF como identificação principal e a senha deve ser o número de inscrição de vocês. Esse número ele está tanto no primeiro e-mail que foi enviado assim que vocês realizarem a inscrição,
assim como também dentro do ambiente do candidato de vocês, que é aquele que vocês acessam para ver todas as informações do processo e anexar a documentação, né? Por lá vocês vão conseguir esse número de inscrição, que é o que precisa para ser utilizado como senha por aqui. Assim que vocês fizerem isso e clicarem em acessar, vocês vão passar por uma segunda etapa que a gente chama de identificação biométrica. Por lá, a gente vai tirar uma foto padrão de vocês e essa foto vai ser utilizada como modelo para identificar que são vocês durante a prova e também para todos os acessos que vocês realizarem na nossa plataforma, tá bom? Então, assim que vocês acessarem, colocarem o usuário e a senha, entrarem nessa tela, vai ter essa parte da identificação biométrica. Vocês vão clicar em tirar foto, ele vai mostrar a foto por aqui e depois vocês vão conseguir seguir normalmente. Seguindo para a próxima etapa, vocês vão para a confirmação de identidade. É aqui que a gente pede que vocês façam o upload de um documento, tá? Esse documento ele tem que estar salvo em formato de arquivo, pode ser tanto JPEG, PNG ou PDF, né? E que ele tenha no máximo 2 megabytes de tamanho. Seguindo essas regras, vocês podem tanto clicar nessa nuvenzinha por aqui para poder procurar pelas pastas e achar o documento, ou então arrastar ele diretamente para esse quadrado aqui dentro que ele já deve reconhecer, tá bom? Assim que ele for reconhecido, ele vai aparecer o nome do documento aqui embaixo e vocês podem clicar em enviar documento para prosseguir. É, Deixa eu seguir por aqui. Tendo feito isso, vocês vão para esse ambiente dentro da nossa plataforma, que é onde vocês vão conseguir tanto o ambiente de prova quanto o atendimento. Aqui no canto inferior direito, vocês vão ver esse balãozinho verde. A partir do momento que vocês clicarem nele, vocês vão ter acesso ao nosso chat com a nossa equipe, tá? Eles estão disponíveis durante o horário comercial, agora nesse período de check-in, caso vocês precisem de alguma ajuda. E também no dia da prova, eles ficam atentos a essa comunicação de vocês por lá, tá? Essa janela ela também se repete dentro do ambiente de prova. Então, qualquer coisa que vocês precisem, priorizem a comunicação por lá. Claro que se for algo que foge como conexão, perca de acesso ou algo nesse sentido, vocês podem utilizar o telefone para se conectar com a gente, tá? Bom, mas basicamente na sequência, aqui vocês vão ter o acesso ao ambiente de prova, então ele vai aparecer aqui no canto esquerdo de vocês, tá? Ele vai estar com um bloco específico, mas vai ter sempre identificado como MPD, tá? Do mestrado profissional em Direito, ou então no momento vocês já devem poder acessar e conseguir ver que está o check-in por lá, tá? Vocês clicando nessa parte, vocês vão ser levados para a página que explica um pouco mais sobre essa prova em específico. Aqui vão ter algumas orientações gerais sobre o que fazer, como a nossa plataforma funciona. Vocês descendo um pouco a página, vocês vão ter também acesso a essa parte do tempo que vai estar configurada, né? E vocês vão ter essa opção de iniciar a prova. Iniciando a prova, vocês vão direto para a questão, né? Por lá vocês vão ser apresentados a questão diretamente. E vale reforçar que no topo da página sempre vai ter esse tempo restante, que é exatamente o quanto falta para encerrar aquele bloco em específico, tá bom? Bom, dando seguimento por aqui. Vocês vão ver que descendo um pouco na página depois da questão, né? Vocês vão ter a parte para escrever o texto de vocês e logo no fim vai ter um contador de palavras. É importante ficar atento a esse contador de palavras, porque é por eles que vocês vão se guiar pelo como está indo a resposta de vocês, tá? Todas as questões vão ter esse limite explícito nelas de quantas palavras vocês podem escrever por ali, e ele também vai estar aqui no canto esquerdo, tá? Então ele sempre aparece o limite por aqui, e aqui vocês vão conseguir ver como está o progresso disso. Daqui a pouco eu tenho um outro slide que fala também quantas palavras são para cada uma das questões, tá? Por fim, na verdade, a gente tem a jornada do candidato na sequência, né? Essa jornada é o que a gente tem passado juntos nesse período, né? Começou com esse primeiro e-mail que chegou para vocês no dia 7, com o link para esse webinar específico, né? A gente também teve um segundo e-mail que foi com o link da FAQ, as orientações, também a publicação da FAQ no nosso site, tá? Esse aconteceu ontem, né, no dia 8, e a gente tem agora o webinar, né, que está acontecendo. E logo depois disso a gente tem o período de check-in que começa no dia 7, começou no dia 7, né, e vai até o dia 11, tá bom? Por eles vocês vão conseguir testar a plataforma e ver se está tudo certinho, então até essa sexta-feira.
E, por último, a gente tem um último e-mail que vai chegar no dia 11 com o link da prova e um checklist de coisas importantes para o dia da prova, tá bom? Vale reforçar que, por mais que a gente vá enviar no terceiro e-mail o link da plataforma, ele é o mesmo que vocês utilizaram no check-in, tá bom? Então, assim que vocês acessarem e conseguirem ver tudo, e inclusive já fazer essa parte do upload de documentos, vocês já vão estar com esse link direto. A gente só passa mais uma vez para reforçar com vocês, mas o link ele segue o mesmo, tá bom? É, bom, dando sequência por aqui, falando um pouco mais sobre a estrutura da prova, né? A gente tem um primeiro bloco, que é o de aptidões acadêmicas e profissionais. Depois disso, a gente vai ter um segundo bloco. Desculpa, dentro desse primeiro bloco, a gente tem o acesso dos candidatos acontecendo entre 7h30 e 8 horas da manhã. A ideia é que esse período de acesso ele funcione para que vocês tenham um tempo a mais para poder se familiarizar ou resolver qualquer problema antes de entrar na plataforma. E vale reforçar, assim que vocês acessarem o bloco, ele já vai começar o tempo de prova de vocês, tá? Então, vale ficar atento naquele tempo que eu avisei lá de cima, mas por aqui, começando, por exemplo, às 7h30, vocês vão ter até às 9h30 para poder finalizar a prova, tá bom? Esse é um tempo justamente adaptável para vocês terem o mesmo tempo a todos os candidatos. Bom, mas na sequência a gente vai ter um segundo bloco. Esse é o bloco específico de inglês, né, para quem não enviou aquele documento comprobatório. Esse acesso vai começar a partir das 10h15 da manhã e vai até as 10h45, com a prova acontecendo das 10h45 até o meio-dia e 45, tá? É, Depois disso, a gente tem um terceiro bloco de conhecimentos específicos. Esse é diretamente para o pessoal que está na linha de direito penal e econômico, né? Então, é um bloco focado para essa turma diretamente. E vale reforçar, lá na frente eu falo sobre isso de novo, mas aqui é o único que vocês vão poder usar o rascunho, tá? Então, fiquem atentos a isso. Somente no bloco 3 é permitido o rascunho. Seguindo por aqui falando sobre a prova, né? A gente tem respostas dissertativas em todos os blocos. A gente pede que no bloco 1 vocês tenham no máximo 750 palavras, no bloco 2 o máximo de 68 palavras e no bloco 3 o máximo de 875 palavras. Lembrando que no bloco 2 esse número é menor porque a gente tem várias questões na sequência, tá? Então vale se atentar e como eu falei, lá embaixo no site sempre vai aparecer diretamente tanto o contador quanto o limite do lado. Então podem se guiar por ali sem maiores problemas, tá bom? Lembrando também que o contador ele nunca vai limitar a produção do texto de vocês. Ele sempre vai deixar vocês passarem, mas a gente pede que vocês fiquem atentos a isso para não ultrapassar esse limite, tá bom? É, Bom, aqui falando e reforçando, né, sobre a estrutura de prova, com exceção do bloco 3, que é o único que é permitido o rascunho, o resto vocês não podem utilizar de forma alguma, tá? Então a gente pede que vocês não deixem cadernos ou material de consulta em cima da mesa. A gente acompanha vocês durante a prova por uma webcam, tá? Então a gente sempre vai estar verificando se está tudo certinho em relação ao nosso processo seletivo. E também vale reforçar com vocês que vocês podem tranquilamente consumir água, outros alimentos. O importante é que tudo que esteja na mesa de vocês para utilização na prova esteja em um recipiente transparente, tá? Para a gente evitar questões de cola e coisa nesse sentido também, tá bom? Outras informações importantes é que assim que vocês forem fazer o check-in, a gente já vai pedir o documento de vocês, como eu mostrei naquele slide anterior, né? E dentro dessa checagem, a gente já pede esse documento enviado por vocês. Então, se vocês fizerem um check-in agora, vocês já antecipam essa parte e no dia da prova não precisa enviar essa documentação novamente, tá? Então, é aquela ideia de vocês tirarem uma foto padrão que sempre vai ser utilizada quando vocês acessarem e também enviar a documentação, já vai servir para o dia da prova e antecipa um pouco dos passos de vocês para tudo que a gente precisa fazer. Então, por isso que o check-in ele é tão importante e recomendado para que vocês façam quanto antes, tá? Vale reforçar que a foto do documento deve estar em boas condições para a gente poder fazer esse cruzamento de informações, né? E a inteligência artificial também conseguir verificar que é a mesma pessoa que está fazendo a prova é a pessoa que entregou aquele documento, tá bom? É, Por último, a gente tem o sistema, ele solicita no início, né, a foto, como eu falei, e a ideia é que vocês tirem aquela outra foto para ter essa comparação direta, tá bom? Bom, aqui reforçando muito mais sobre a parte de login agora.
Quando vocês acessarem a plataforma, ele vai pedir o CPF de vocês. Esse CPF tem que ser digitado sem pontos ou traços, nada nesse sentido. É importante também que vocês digitem diretamente tudo que vocês forem colocar na plataforma, tá? Principalmente nessa parte de login, porque às vezes por copiar de outro local, vem com algum espaço antes ou depois, ou algo que possa atrapalhar algum caractere fora de ordem. Então é importante que vocês digitem mesmo o número do CPF e também digitem o número de inscrição, tá? Aí isso garante que vocês não tenham problemas na hora de acessar e que esteja tudo certinho para fazer esse login direto. Outras informações importantes, né? Principalmente sobre o local de prova, a gente pede que vocês realizem a prova num ambiente que tenha o menor número de intercorrências, né, e de risco para a prova de vocês. O que a gente quer dizer com isso é basicamente, por exemplo, se vocês vão utilizar a internet por Wi-Fi, vocês estejam no cômodo mais perto do modem para evitar qualquer desconexão ou falha na internet durante a aplicação. No caso, se vocês forem fazer de um notebook, por exemplo, que ele esteja conectado na tomada para vocês não precisarem buscar algo no momento para poder carregar ele ou algo nesse sentido. Enfim, pensar nessas situações para poder ter um ambiente de prova mais controlado e que tudo ocorra da melhor maneira possível, tá bom? A gente também pede que o ambiente de vocês esteja iluminado e sem interferências externas. A ideia é que, quando a gente fala principalmente da interferência externa desse ambiente iluminado, é que ele ilumine diretamente o rosto de vocês, tá? Explicando um pouco melhor, a nossa inteligência artificial sempre vai buscar tanto o nariz quanto os olhos. Então, é importante que eles estejam à vista, né, na nossa imagem de prova, para que a gente possa identificar vocês. Então, por vezes, por exemplo, se tem uma fonte de luz atrás de vocês, o rosto fica todo escuro e a inteligência artificial acaba se perdendo. Então, para evitar isso, a gente pede que o rosto de vocês esteja iluminado durante a prova, tá bom? Fora isso, a gente também pede e reforça por aqui que vocês não devem ter nada sobre a mesa de aparelhos eletrônicos ou coisas nesse sentido, só realmente o teclado, o mouse que vocês forem utilizar ali para a prova. Lembrando que a única exceção a isso, de novo, é no bloco 3 para o pessoal de penal, que pode sim fazer consulta de material, tá? Mas com exceção a isso, é realmente pedido que vocês não tenham mais nada ali na mesa para não ser confundido com cola ou coisas nesse sentido, tá bom? Também a gente pede que vocês evitem utilizar qualquer tipo de acessório, como boné, chapéu, óculos escuro, justamente pela ideia que eu falei da inteligência artificial, que sempre vai estar buscando tanto os olhos quanto o nariz de vocês durante a aplicação. Então, para evitar qualquer reconhecimento falso, coisas nesse sentido, se vocês puderem evitar utilizar qualquer tipo de acessório, a gente agradece, tá bom? Falando um pouco sobre Ótimo. quedas de conexão e o que fazer caso Qualquer um vocês da sala enfrentem que tiver nesse problemas. pode fazer. Deixa eu só um minutinho. Na verdade. Só um momentinho, tá, pessoal? Bom, acho que agora sim. Mas no caso, falando sobre o plano B e o que fazer caso vocês tenham problemas, né? A gente pede que vocês pensem sempre num plano B, um segundo computador ou alguém perto de vocês que possam ajudar no caso de ter qualquer problema de conexão ou qualquer problema de configuração do aparelho. Eu sei que a gente pensa que é muito raro acontecer e realmente acontece com um número muito pequeno dos nossos candidatos, mas sempre acontece na prova de ter alguém que acaba tendo um problema X ou Y e que não consegue terminar a prova. Então, vale a pena sempre ter algum plano B ou algo nesse sentido perto de vocês para se garantir que vai dar tudo certo, tá? Lembrando que, caso vocês queiram, é possível fazer o check-in por mais de um dispositivo, então vocês podem acessar novamente e fazer a prova mais uma vez, tá? E isso funciona para configurar vários dispositivos caso vocês queiram. É, mas, de qualquer forma, tendo qualquer problema durante a prova, a gente pede que vocês entrem em contato imediatamente conosco, tá? Se vocês ainda estiverem conectados na plataforma diretamente pelo chat, é a melhor opção. Mas no caso de ser algo que foge a isso, a gente pede que vocês entrem em contato conosco pelo número do 0800 591 3078. Isso principalmente para questões técnicas, tá? Ou caso vocês precisem, a gente aqui do processo seletivo, que é muito mais da área administrativa do processo seletivo, né? Mas que também pode ajudar vocês com qualquer problema que venha acontecer, pode ser contactado direto pelo 0800 770 0423.
ou se tiver em São Paulo, né, pelo DDD 11 3799 7711. E por último caso vocês precisem registrar algo por escrito, coisas nesse sentido, a gente também tem nosso e-mail disponível. O ideal durante a prova é não usar o e-mail porque ele tem um tempo de resposta um pouco maior, né? Mas se vocês precisarem formalizar algo, coisas nesse sentido, fiquem à vontade e podem usar o nosso e-mail, ou se até for a única forma de vocês conseguirem se comunicar, por favor, tá? Ele está à disposição também. O nosso e-mail é o processoseletivo@fgv.br, tá bom? Bom, pessoal, da minha apresentação é isso, principalmente. Vou parar de compartilhar agora e, junto com a Fernanda, eu vou responder as perguntas que vocês têm sobre o processo seletivo e dar uma olhadinha em como está aqui no chat, tá bom? Coisa rápida. Olá, Fernanda. Bom, pessoal, desculpa. A Fernanda, ela trabalha na parte administrativa do curso, ela faz parte da coordenação e ela está aqui para ajudar a gente nessas questões diretas também, tá? Boa noite, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Ah, Lucas, durante sua apresentação eu já fui respondendo algumas coisas. é isso que eu vi por aqui. Tem alguma específica que você acha que eu deveria. Eu Ah, acredito que não, eu respondi para todos, então todos tiveram acesso à resposta. Maravilha. Bom, eu tô vendo a última que chegou por aqui, foi da Marcele, né? Se houver qualquer problema de conexão, será possível entrar novamente na plataforma? Sim, é possível reconectar, caso seja necessário, tá bom? Mas isso tudo a gente tem os logs e tudo que aconteceu com vocês, então não tem preocupação. Se cair, vocês conseguem voltar, tá? E o arquivo, eu imagino que você esteja falando do texto que é digitado, né? Ele fica salvo automaticamente, sim. Ele tem um looping de a cada, se não me engano, 10 segundos salvar o texto que vocês escreveram. Então, no máximo, vocês vão perder 10 segundos de produção de texto, mas é muito improvável que isso aconteça, tá? Ele geralmente funciona de forma bem direta. É, Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Tá perguntando sobre o acesso. A partir do momento que vocês iniciarem, clicarem no botão iniciar prova, vocês já vão começar a contar o tempo, tá? Por mais que o nosso horário de entrada seja a partir das 7h30 da manhã, então se vocês começarem às 7h30, o tempo do bloco específico já começa a correr também, tá bom? Ah, Lucas, sobre a prova de uhum, inglês, são textos em inglês que vocês vão responder perguntas em português. É para entender um pouquinho sobre a compreensão de texto que vocês possuem, tá? uhum. Na língua inglesa. Ah, Quanto ao horário de aula, perfeito. de segunda e terça-feira, das 7h20 até as 10h40. De sexta-feira, na parte da manhã, das 9 ao meio-dia e 20, sábado também no mesmo horário, e na parte da tarde, das 15 até as 18h20. Perfeito. Eu tô vendo mais uma pergunta aqui da Marcele. No caso, ela perguntou se é possível utilizar o notebook da empresa. Sendo sincero contigo, é uma possibilidade sim. A nossa aplicação ela funciona completamente de forma online. O que me preocupa nesse sentido e que a gente não recomenda é justamente porque se precisar fazer alguma configuração específica, mexer em algo dentro do computador, geralmente o computador da empresa bloqueia, tá? Então, o computador funciona para a prova, mas a gente não recomenda porque se precisar fazer algum ajuste, talvez a gente não consiga fazer. Já tive experiências anteriores em que a pessoa não conseguiu terminar a prova por isso, tá? Então, se preferencialmente use um computador pessoal, se não tiver outra opção, ele funciona assim, mas não é o recomendado, tá bom? Ah, bom. Podem esclarecer sobre o bloco 3 novamente? Fiquei confuso. No caso, o bloco 3 ele é exclusivo para quem está concorrendo pela linha de direito penal econômico, né? E a ideia é que ele é o único bloco em que se pode usar o rascunho, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso. Só quem tiver nessa linha específica de direito penal econômico que vai poder utilizar o rascunho e é a prova que vai acontecer no período da tarde, né? Começando com o seu acesso a partir da 1h30, tá bom? Ah, bom, eu reforcei aqui no chat também os números do nosso suporte, caso vocês queiram copiar, guardar em algum lugar, tá? É importante ter isso disponível no dia da prova e fico à disposição caso tenha alguma outra pergunta.
Pessoal, também eu acredito que vale a pena reforçar a questão do check-in, tá? Ele é bem importante que vocês façam o quanto antes para a gente já endereçar qualquer problema técnico ou coisa nesse sentido. Mas vale reforçar que a nossa plataforma ela é bem tranquila, ela funciona de uma forma bem pouco intrusiva no computador de vocês, então por mais que a gente consiga acompanhar tudo, não precisa de instalações, nada nesse sentido, então vocês não devem ter tanto problema, mas é importante adiantar tudo para que a gente saiba que está tudo funcionando. Então, por favor, façam um check-in o quanto antes. É, Bom, e de forma geral, a gente está disponível nesses telefones e também nesse e-mail, caso vocês precisem de ajuda. Fernanda, você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Acho que Acho que não, Lucas. Se alguém quiser entrar em contato direto com a coordenação, o nosso e-mail é o mpro.direitosp@fgv.br. E é isso, uma boa prova a todos. é isso, pessoal. Uma boa sorte a todos, tá? Precisando é só chamar e estamos por aqui. Tudo de bom, pessoal.